Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Nutrição Vital e hoje a gente vai falar sobre a caneta Wegovy, esse medicamento que permite diminuir a tua fome e, consequentemente, te emagrecer durante esse processo de tratamento. Certo, pessoal? Então eu vou te explicar desde como é que age esse medicamento no teu corpo, né? Como você vai poder utilizar e vou te explicar, além disso, o porquê a Segunda Guerra tem a ver com a utilização dessas canetas de emagrecimento, né? Qual é a relação que tem entre a Segunda Guerra e a utilização dessas canetas, tá? Então tá imperdível esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, certo, pessoal? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vamos começar esse vídeo falando sobre a diferença entre o Ozempic do Wegovy. O Wegovy, né, é um novo medicamento lançado agora nessa última semana de janeiro e que tem a função específica para pessoas que querem perder peso. Já o Ozempic é um medicamento que já tem há muito tempo aqui no mercado e que é utilizado para diabetes, mas a maioria das pessoas estavam utilizando ele como um medicamento para emagrecimento, por conta do composto ativo semaglutida, tá? Que é o componente que faz com que é muito semelhante com o glucagon, que faz com que você diminua o teu apetite, certo? Mas então, qual é a diferença do tratamento que vai ter agora? Lançaram uma informação lá da Dinamarca, dos fabricantes dessa mesma marca, né, que é a marca do Ozempic, e que agora, né, criou o Wegovy, que os dois são diferentes, mas têm o mesmo componente, mas são coisas diferentes. Eu acho, né, uma interpretação minha agora, que eles querem que as pessoas parem de comprar o Ozempic, né, que deixem só as pessoas que têm diabetes mesmo e que passem a comprar esse Wegovy, e até porque eles fizeram um novo tipo de tratamento. Agora, ao invés de ter apenas 3, né, por exemplo, o Ozempic tem dosagens de 0,25, de 0,5 e de 1. Agora a gente vai ter 4 dosagens, a gente vai ter de 0,25, de 0,5, de 1,7 e de 2,4. Então temos dosagens maiores, né, específicas para pessoas que querem emagrecimento, tá? Então o que eles falam? Quem quer emagrecimento agora usa o Wegovy, quem quer utilizar para diabetes mesmo, utilize o Ozempic. Eles querem fazer essa divisão, tá? Para ti aí, o que vai mudar? Uma das coisas que podem mudar mesmo é a questão do preço. Hoje em dia um tratamento, né, dura mais ou menos 16 semanas, tá? Tem um valor ali de R$2.000. Pode ter alguma diminuição desse valor, né, por conta desse novo tipo de tratamento mais específico para obesidade, tá? Mas isso é uma informação que eu não tenho se vai aumentar o valor ou não, porque hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe à venda o Wegovy, apenas o Ozempic, tá? Então ele já foi aprovado pela Anvisa, mas daqui a alguns dias já vai estar nas farmácias, tá? Só que aí tem um problema, né? Entra a questão da Segunda Guerra. Por que a Segunda Guerra tem a ver com essas canetas aí, tá? O que acontece é que depois da Segunda Guerra, né, existem os resquícios, né, que foram resquícios muito de escassez, de tentar ao máximo estar preparado para uma segunda, terceira guerra, tá? E o que isso originou nessas gerações de 50, de 60, de 70, de 80 e de 90, né? E são esse público que está utilizando essas canetas, né? Então são públicos ali que nasceram nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, que estão procurando essas canetas de emagrecimento. E por que esse público está procurando, tá? E eu vou te justificar agora. O que aconteceu nessas gerações foram que essas crianças, né, quando estavam se alimentando, elas tiveram muitos momentos de invalidação. E o que é isso? Tá? O ambiente invalidante ele surge quando há uma discordância entre a sensibilidade biológica, o que tu sente, então estou sentindo vontade de parar de comer ou estou sentindo fome, tá? Com o que o ambiente invalidante, né, proporciona de quesito emocional. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas crianças, né, tinham vontade de parar de comer, né, e os pais, né, por essa questão dessa mentalidade que foi instalada por conta depois da Segunda Guerra Mundial, né, dessa coisa de escassez, de alerta, de ter um corpo que seja saudável, que não seja muito magro, né, porque tinha essa imagem de pessoas muito magras com questão de desnutrição, com questão de ser moribundo, né? Então
sempre tinha esse cuidado, tipo, criança tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato, tem que ser criança parrudinha, então tem que ter um corpo forte, assim, mais gordinho, porque não pode faltar, não pode faltar. Então essa era muito mentalidade, não pode faltar, não pode faltar. Então muito dessas crianças que foram criadas ali a partir dos anos 50 até os anos 90, por aí, que vieram dessa cultura, né, de ter que raspar o prato, de muitas vezes comer mais do que eu gostaria, né? Então isso traz o quê? Traz uma dessensibilização no sinal de fome e saciedade, que é exatamente o que a caneta faz, né? Ela substitui isso. E essa resposta meio inconsciente, né, começa a se acumular, e a partir do que o ambiente fica falando para ti, come, tu acaba acostumando, né, se auto-acostumando e entendendo que tu tá errado. E aí tu começa a se adaptar a esse ambiente. Como tu é criança ainda, tu tá construindo, né, tá criando as conexões, né, você começa a criar um bloqueio ali, nesse sentido de fome e saciedade. Então você não consegue mais fazer isso. E o que acontece? Naquela época não tinha celular, não tinha videogame, então tu fazia atividade física, né, bastante, tu corria, tu jogava na rua e tal, e tu comia bastante, né. Então o que acontecia? Muitas dessas crianças na adolescência não eram obesas, né. Vamos ver crianças hoje em dia, mas quando eles começaram a parar com essas atividades, né, então veio a vida moderna, veio os anos 2000, eles começaram a ficar mais obesos, né? E essa obesidade começou a aparecer porque eles não têm o senso de preciso parar de comer. E eu não quero criticar aqui as gerações passadas, e sim estou trazendo um tema para vocês entenderem o que é os ambientes invalidantes e como essa cultura foi posta nesses anos pós-guerra, tá? Então é isso que eu quero trazer. Quando essas pessoas dessas gerações de 50 a 90 querem utilizar essas canetas, né? O que elas vão fazer o que vai acontecer no corpo delas, né? Esse sinal de fome e saciedade não está funcionando muito bem, tá? Praticamente não está funcionando, está bloqueado, porque ela bloqueou lá na infância, tá? Vamos entender assim, já que ela vai colocar algo externo nessa caneta, o que ela vai fazer? Vai restabelecer esse sinal exogenamente, então ela não vai criar esse sinal, vai ser um sinal criado artificialmente. Então essa caneta vai fazer esse sinal, tipo o sinal de fome, de saciedade, na verdade. Então ela não vai te sentir fome. Então é exatamente o que ela não conseguia fazer. E ela vai conseguir emagrecer, tá? Só que quando ela parar com esse tratamento, né, ela pode fazer o tratamento de 6 meses por aí, ela vai parar um dia de fazer o tratamento, né? Porque é um tratamento um pouco mais caro. Por exemplo, o Ozempic é R$2.000, uma caneta, 2 canetas, então é muito caro. Então o que eu quero trazer para você aqui é que se eu fazer só o tratamento com as canetas, eu vou voltar ao que eu era antes, que é essa ligação não existe de fome e saciedade, ou ela é muito fraca. Então eu vou voltar ao peso que eu era antes, porque eu vou voltar a comer demais. E o que eu, Marvin, faço? Né? Quando a pessoa, Marvin, eu quero utilizar essa caneta, eu acho que vai ser legal para mim. O que eu faço? Vejo se ela é dessa geração, porque normalmente quem é dessa geração aí tem esse problema de fome e saciedade. A partir disso, a gente vai entender lá na infância o que era o causador disso. Minha mãe sempre me incentivava a comer, a raspar o prato. O meu avô, né, falava para mim comer na janta e depois comer uma ceia. Então, tipo, existem várias histórias assim que tu vai ouvindo no consultório e que vão montando uma história, dando clareza para a pessoa que vai utilizar essa caneta, dizendo tipo, tá, só a caneta não vai me dar resultado, tá? Eu preciso ter ali uma consciência e um tratamento a partir disso. O segundo passo que eu faço, Marvin, faço, é colocar uma balança na vida dessa pessoa. Por quê? Porque eu quero criar a ela, né, que ela pese tudo que ela vai comer. Então eu vou fazer uma reeducação alimentar, porque eu vou reintroduzir os alimentos na vida dela. Então ela vai pesar desde o arroz que ela vai comer, né, até o salgadinho, se ela quiser comer. Então eu vou dar quantidade para ela. Ela vai começar a perceber que 200 gramas de arroz é isso e que 500 gramas de arroz é isso. Então ela vai começar a perceber o tamanho das refeições. E isso é muito legal. Eu tenho um caso para mim
que foi quando eu fui trabalhar em restaurante no estágio, que eu comecei a perceber que eu comia muito pouco. Então eu comecei a pesar para fazer as amostras e eu comecei a ver que a quantidade de arroz, a quantidade de feijão, a quantidade de carne que eu colocava era insuficiente para mim. E eu faço isso com os pacientes para eles verem a quantidade que eles comem, que é muito grande, tá? Então a balança é fundamental para esses tipos de pacientes. E assim você vai criando um hábito, né? Depois de 6 meses, 3 meses, a pessoa já consegue, tipo, ver assim, pô, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, isso aqui é, sabe? Ela começa a perceber. E aí esses sinais vão começando, esses bloqueios, né, que tem ali, vai começando a se desmoronar. E aos poucos ela vai voltando a sentir a sua saciedade, a sentir, né, vontade de parar de comer. Bom, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então pude trazer algumas informações sobre esse novo medicamento, o Wegovy, né, e como você pode utilizar ele, né, de uma forma saudável, que seja bom para você, né, que não gere daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, uma frustração, né. Então você pode ver que existe, né, todo um tratamento que você pode fazer de 16 meses depois de um período de manutenção desse medicamento, mas é muito interessante você fazer ao mesmo tempo um acompanhamento nutricional para você ver se você sofreu, na verdade, com esses ambientes invalidantes na infância e se você tem essa disfunção de fome e saciedade. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa vocês podem deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo, tá? Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo e se inscreva aqui, certo? Então, até a próxima.